Meus irmãos, minhas irmãs, vivendo hoje o 18º domingo do tempo comum, nós ouvimos textos bíblicos extremamente chamativos e me fez lembrar que em alguns domingos atrás, uma pessoa que estava nos acompanhando na missa disse assim: vou sair porque virou palanque político. É interessante, né? A gente teria que dizer para o Isaías: não vou ler mais não, virou palanque político o livro de Isaías. Jeremias: não vou ler mais o Jeremias, virou palanque político o que está falando do Jeremias. Amós, nem vou ler Amós não, Amós virou palanque político. É interessante que ninguém, quando está ouvindo um político falar, diz: nossa, virou pregação religiosa, vou parar de ouvir esse político. O político pode fazer pregação religiosa. Jeremias foi tão condenado porque enfrentou os poderosos. Isaías enfrentou os poderosos. Amós enfrentou os poderosos. Todos os profetas enfrentaram os poderosos, os profetas maiores e os menores, e todos eles foram chamados de traidores, de embusteiros, foram perseguidos, foram todos eles caluniados, igual agora tem aí alguns tão católicos, que estão censurando e ofendendo os bispos que assinaram a carta ao povo de Deus. O Isaías com certeza assinaria essa carta, o Jeremias ainda tornaria essa carta mais contundente, o Amós então ia ser censurado rapidamente. Leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus. Olha só o que hoje nos diz Jeremias, o que nos diz Isaías: a vós que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, sem dinheiro. O profeta Isaías é exagerado, não é? Ouvi-me com atenção, alimentai-vos bem, vinde a mim e tereis vida, farei convosco um pacto eterno. Quem está com sede, venha beber, a água não será privatizada, venha comer, não precisa ir no supermercado comprar, venha comer, apressai-vos, vinde comer e comei, vinde comprar, sem dinheiro. Será possível que isso está na Bíblia, no capítulo 55, no versículo de 1 a 3 do profeta Isaías? Quem duvida, pegue a sua Bíblia e leia. Leia o profeta Isaías. Leia essa semana inteira. É um livro longo, mas faz muito bem ler. E quem fica condenando os outros, dizendo que está fazendo palanque político, leia o Isaías, leia Jeremias, leia os profetas que estão na Bíblia e use a cabeça, não seja gado, seja pessoa. Leia e veja quem está com sede, quem está com fome. Não vete o projeto, derrubem o veto desse projeto escandaloso que veta o auxílio de R$ 1.200 para mães com filhos. Mais de 80% de mulheres que são mães que são responsáveis únicas pelos filhos. Não, o que é contra a moral cristã é um homem trans ser pai. Dezenas, centenas de mulheres que têm filhos não conseguem sustentar seus filhos e não conseguem, e foi vetado que recebam o auxílio emergencial em dobro. Isso não ofende a moral cristã. Eu não vi nenhum desses defensores da moral cristã que ficam vociferando nas redes sociais defenderem as mulheres que estão sozinhas, que não têm companheiros,
Eu acompanho muito e vejo muito a quantidade de pessoas que têm na sua certidão de nascimento pai ignorado. Por isso a justiça tem se apressado em consertar essa distorção, pai ignorado. Eu conheci um jovem que chegou numa das unidades da antiga FEBEM, na chamada Roda dos Expostos, como fulano de tal, RN, se põe uma pulseirinha, RN, sexo masculino, número tal. E depois o próprio judiciário que tinha que atribuir um nome a essas crianças. Esse era fulano de tal. Imagine, depois ele ficou Paulo da Silva. Eu posso falar do Paulo, porque o Paulo faleceu há muitos anos. Ele vinha aqui sempre. E ele conseguia emprego, ele tinha condições de trabalhar, isso há muitos anos atrás, ainda se conseguia emprego. Mas quando vi uma certidão de nascimento dele, pai ignorado, mãe ignorada, era toda uma certidão de nascimento em branco. Ninguém aceitava porque achava aquilo um absurdo. Como alguém não sabe o nome do pai, não sabe o nome da mãe? Isso é que ofende a moral cristã, o abandono, a miséria, o sofrimento. E nada disso, nada desse sofrimento pode nos separar do amor de Cristo. A tribulação, a perseguição, a angústia, essa perseguição desses católicos que se dizem muito ortodoxos, que se dizem muito fiéis à doutrina cristã, vão ler lá São João Crisóstomo, vão ler Santo Eusébio de Cesareia, vão ler os padres da patrística e vão ver o que é que eles dizem. Não pulem essa parte da vida da igreja. Segundo a mais antiga tradição da igreja, a mais antiga tradição da igreja é o Evangelho. A mais antiga tradição da igreja é o que Jesus nos ensina. Essa é a mais antiga tradição da igreja. E a esse ensinamento que nós devemos de ser fiéis. Porque tem o decreto tal, o decreto qual. Nenhum decreto se sobrepõe ao Evangelho. Nenhum decreto. Há decretos pontifícios na história que dizem que o índio não tem alma. Há decretos pontifícios que dizem que a mulher foi feita pelo diabo. Há decretos que tiveram que reconhecer que a mulher é filha de Deus também. O pior é que essa gente parece que obedece a esses decretos e desprezam os índios, desprezam as mulheres, desprezam os filhos e filhas de Deus. Nós temos que ver, a luz que nos ilumina é o Evangelho, o que Jesus nos ensina. Então nada pode nos separar do amor de Cristo, nos diz Paulo. Paulo que sofreu tribulações, que sofreu angústia, que sofreu perseguição, ele sofreu também a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada disso pode nos separar do amor de Cristo. As ameaças, os xingatórios. Eu acho incrível que tem pessoas que ficam andando atrás do que eu digo só para ficar mandando mensagens estranhas. Eu dou um conselho: não o vejam, assistam os padres que andam de rifle na mão, vão na missa do padre que põe espingarda no altar, vai buscar a celebração de quem anda com revólver na cintura. Nós temos que ter Deus no coração, não revólver na cintura, nem armas, nem fuzis, nem metralhadoras. Nós temos que ter pão para dividir com os irmãos, temos que ter amor, misericórdia e compaixão para acolher os que sofrem. Nada vai nos separar do amor de Cristo, nada, nenhum poder, nenhum mistério, nada daquilo que nós não entendamos. Eu digo àqueles que se sentem rejeitados, aos que estão enlutados, aos que estão injustiçados, aos que estão amargurados, aos que estão desempregados: Deus está juntinho de vocês.
Deus está muito perto de nós. E alguém podia dizer, e não resolve a minha situação? Não, Ele sofre com você, para que você tenha força de enfrentar, para que você tenha força para lutar, para que você tenha teus irmãos e tuas irmãs que te levantem, que te segurem, que te sustentem, que te animem. Os que são vítimas do preconceito, da discriminação, a comunidade LGBTQI+, as pessoas ficam se preocupando em condenar. Preocupem-se em libertar essas pessoas de toda opressão, de toda violência, de tudo aquilo que mata, de tudo aquilo que discrimina. E tenham coragem, porque nenhum preconceito vai nos separar do amor de Cristo. Um jovem, e pelo perfil que eu vi nas redes sociais, muito jovenzinho, me mandou um recado: padre, se converta. Eu disse, é verdade, nós todos precisamos de conversão, mas o critério da conversão não é a minha opinião, o critério da conversão não é o meu preconceito e a minha discriminação, o critério da conversão é o Evangelho de Jesus. Esse é o critério da conversão. São Mateus nos diz hoje que quando Jesus soube da morte de João Batista, ele partiu. Todos nós sabemos que a morte de João Batista foi no banquete da morte, no banquete do palácio, no banquete do rei Herodes. Mateus, você está fazendo palanque político, já não vou ler mais o Evangelho de Mateus, vou arrancar a página. O João Batista morreu, aliás, foi assassinado, martirizado, no banquete da morte, onde o rei se encantou com a filha da mulher do seu irmão. Veja que confusão, era a sobrinha do rei. Se encantou, se sentiu seduzido por ela, e tão seduzido que disse, o que você pedir eu te dou. Veja que ele perdeu a cabeça mesmo, porque ele disse, mesmo que você me peça metade do meu reino. E ela foi se aconselhar com a mãe, que disse, peça a cabeça de João Batista. E diz o texto bíblico que o Herodes, o rei, mandou cortar a cabeça do João, decapitá-lo na prisão, colocou a cabeça num prato e levou para a moça, e a moça levou para a mãe. Quando Jesus soube da morte de João, no banquete da morte, no banquete dos poderosos, no banquete do palácio, no banquete dos altos dignatários, no banquete com cardápio muito bonito, Jesus partiu e foi para um lugar deserto e afastado. Apesar das diferenças de propostas de João e de Jesus, Jesus deve ter sentido muito aquela morte, deve ter até chorado no deserto, foi para começar um caminho novo. Mas as multidões, quando souberam disso, saíram das cidades, foram atrás de Jesus. Isso está no capítulo 14 de Mateus. Eles ouviam falar de Jesus, ouviam falar da força amorosa e compassiva de Jesus, que não condenava, que acolhia, que não afastava, aproximava, que não moralizava e nem impunha nada para ninguém, mas chamava pelo amor, pela compaixão e pela ternura. E eles foram atrás de Jesus. E ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. E diz o texto, e isso é importantíssimo para nós, até para aquele que diz, padre, converte-se, encheu-se de compaixão por eles. Jesus não chegou lá e falou assim, quem pensa assim que é comunista vai para lá, quem pensa assim que é esquerdista vai para lá. Não, Jesus teve compaixão do povo. Tenham compaixão das mães que têm filhos e não têm como sustentar os filhos. Derrubem esse veto genocida, protejam os povos indígenas, sintam compaixão pelo povo,
Sentir compaixão não é ter dó, ter pena e dizer coitadinho. Ter compaixão é agir sentindo o sofrimento das pessoas. A justificativa do veto ao auxílio emergencial, prioritário e dobrado para as mães, a justificativa desse veto é que causa um impacto no orçamento nacional. O que causa impacto no orçamento nacional é o cartão corporativo da Presidência da República. O que causa impacto é o privilégio do judiciário, os privilégios dos políticos e de todo o Congresso Nacional. Isso é que causa impacto no Congresso Nacional. Diminuam tudo pela metade e socorram os pobres. Tenham compaixão dos pequenos. Taxem as grandes fortunas. Cuidem do povo. Estão escondendo a notícia que não há medicação para que as pessoas suportem a intubação quando não estão bem. Isso é inaceitável. Isso sim é anticristão. Não ter medicação para diminuir a dor das pessoas que precisam ser intubadas. Isso que é o sofrimento do povo, não ter condições de ter vida com dignidade, nem de ser tratado com amor. Por isso Jesus tem compaixão e cura os doentes. Quando o Evangelho diz que curou os que estavam doentes, doentes quer dizer, Jesus vai ao encontro daqueles que estão rejeitados, daqueles que estão enfraquecidos, daqueles que estão curvados, daqueles que estão machucados. E ao entardecer, os discípulos que não conseguiam entender Jesus, igualzinho a esses que fazem esses canais youtuber para ficar xingando os bispos de traidores e revoltados, igualzinho esses que falam, padre, se converta, igualzinho os que ficam dizendo, virou palanque político. Os discípulos também tinham muita dificuldade de entender Jesus e disseram para Jesus, olha, a gente vai te dar um conselho, esse lugar é deserto, já está ficando tarde, esse povo está com fome, daqui a pouco a barriga deles começa a roncar, e você sabe que gente com fome vai dar ruim, manda esse povo embora. E eles dizem para Jesus, mande embora para que eles vão comprar, para que eles vão comprar comida, para que eles comprem. Eles ainda estão no sistema da compra. Eles não tinham lido Isaías, que diz, vós que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro. Eles não tinham lido Isaías, e eles deviam de saber que Isaías já tinha dito isso. E Jesus, quando ouve esses conselhos, manda essa gente embora, Jesus vai dizer, eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-vos vós mesmos de comer. Isso é a Eucaristia. Jesus se dá em comida. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. É isso que Jesus está dizendo. Além de você dar a comida, dê a você mesmo, seja alimento para o teu irmão, alimente o teu irmão com a tua presença, seja você alimento, anime, levante, sustente, não discrimine, não tenha preconceito, não pise teu irmão, não tire a possibilidade da mãe alimentar seus filhos, de cuidar da sua família, não tire a terra do povo, como ter despejos num tempo de pandemia, como fazer despejos da área da luz, como fazer despejos de ocupações. Se pede tanto, se exige pela moral cristã, não tenha despejos, mas a nossa justiça patrimonialista quer despejar o povo e jogá-los na rua, por isso a população de rua aumenta tanto, e tantas pessoas inadimplentes, sem emprego, sem possibilidades. E Jesus diz,
dai-vos vós mesmos de comer, sejam comida para esse povo, sejam alimento, partilhem. E os discípulos respondem, eles têm dificuldade de entender. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Esses 5 pães e 2 peixes é o número 7. 7 na Bíblia quer dizer tudo. Tudo que nós temos está aqui. E Jesus diz, trazei-o aqui. Jesus faz um gesto impressionante. Manda que a multidão se sente na grama. É interessante, diz, mas o lugar não era deserto? E Jesus manda sentar na grama. Isso é um simbolismo, porque o judeu que é livre, come sentado. O homem que é livre, come sentado. O empregado é que come de pé. Jesus diz para todo aquele povo empobrecido, faminto, enfermo, que foi curado, quebrado, sentem como homens livres. Sentem como pessoas livres. Vocês vão ver por quê. E Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos aos céus e pronuncia a bênção. É a Eucaristia. Quem celebra a Eucaristia é comprometido com a partilha. Ter altar para celebrar a Eucaristia é ter mesa para que todos em volta comam. É ter partilha de alimento para todos. Igrejas que celebram a Eucaristia com as portas fechadas, chutando os pobres, não estão fazendo o que Jesus mandou. Igrejas e templos que celebram a Eucaristia e não partilham o pão com os pobres, estão enganados. Depois de pronunciar a bênção, Jesus partiu os pães, vejam, e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. As multidões que agora estavam sentadas como senhores, foram servidos pelos discípulos. Padres, pastores, ponham o avental e sejam servidores. Vocês devem servir. Diáconos, diaconisas, diáconos, não adianta ter dalmática bonita e bordada e não ter um avental para servir o povo. Sejam servidores. Foi isso que Jesus pediu aos discípulos. Partiu o pão, deu aos discípulos e os discípulos os distribuíram às multidões. Para todos, não falou, quem tiver pecado fica para cá. Quem for mulher cis, fica para lá. Quem for mulher trans, fica para lá. Quem for, fica para... Não teve. Mandou todo mundo sentar e distribuiu para todos. Será que a gente está lendo o Evangelho direito? E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. O que Jesus está dizendo? Partilhem. O grande milagre é a partilha. O grande milagre não é uma mágica. O grande milagre é humanizar a vida, é não acumular para mofar, não acumular para enriquecer, mas partilhar para ser irmão. Partilhar para ser irmão de todos e de todas. Partilhar para que todos sejam saciados. Sobraram 12 cestos cheios, e os que haviam comido, e diz que todos que comeram ficaram satisfeitos. Jesus vai ao encontro da necessidade para que todos tenham satisfação. Jesus não quer ninguém insatisfeito. Todos ficaram satisfeitos. E ainda sobrou. E sobrou 12 cestos, quer dizer, para todo o povo, para todas as tribos de Israel, que eram 12. E diz o texto de uma maneira provocante. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E nós sabemos que toda vez que tem 5.000 homens, tem muito mais mulher e muito mais criança, porque sempre elas são a maioria. Mas por que será que Jesus, e nesse texto, vai falar isso, e que Jesus partiu o pão para todos? Porque para Jesus não há discriminação de gênero.
e porque Jesus inaugura um novo tempo. No judaísmo, só se podia começar o culto se tivesse 10 homens adultos. Se não tivessem 10 homens adultos, não se começava o culto. Mesmo que tivessem 50 mulheres, mesmo que tivesse 5.000 mulheres, mesmo que tivesse 5.000 mulheres ali com as crianças, não podia começar o culto, a não ser que tivesse 10 homens adultos. Imagine se nas missas fosse assim também, ia demorar para começar a missa, porque sempre tem mais mulheres do que homens. Mas aqui está dizendo isso, por quê? Porque Jesus rompe com essas regras, Jesus rompe com a hegemonia masculina, Jesus rompe com a hegemonia patriarcal, Jesus rompe com tudo aquilo que afasta, com tudo aquilo que reprime, com tudo aquilo que discrimina. O milagre do amor é partilhar, o milagre não é acumular. Acumular é o pecado deste mundo. Acumular e marginalizar, e empobrecer, e causar necessidade. Veja que Jesus só fala de coisas que são até materiais. Ele fala de fome, de pão, de sede, de água. Jesus não fica falando de ideias, Jesus fala da vida. Meus irmãos, partilhar tudo isso com vocês, e eu digo, eu faço com todo o amor, para que todos nós nos deixemos questionar pela palavra de Deus, e façamos da palavra de Deus vida, compromisso, luta constante, perseverança completa, até o fim. Amém.